Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Que alegria estarmos aqui e darmos continuidade a esta série tão maravilhosa. Queridos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a beleza de sermos movimento eclesial da Renovação Carismática Católica. E como é bom nós que fazemos parte deste movimento poder olhar para ele e poder agradecer ao Senhor por tudo aquilo que ele nos deu quando ele nos chamou para sermos parte, para fazermos parte deste movimento. A Renovação Carismática Católica, como bem sabemos, ela nasce em 1967, com aquela experiência dos jovens na Universidade do Keswick, naquela capela na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E após aquela experiência, eles compreendem que eles não podem mais viver sozinhos. Eles fazem as primeiras experiências de grupo de oração, para que num grupo de oração eles pudessem então vivenciar o batismo no Espírito Santo que eles haviam experimentado e que estava sobre eles a graça do batismo no Espírito Santo, que fez com que eles vivessem a oração do louvor, a partilha da palavra, que eles tivessem ali uma comunhão fraterna entre eles, porque o Espírito Santo, ele abrasa os nossos corações de amor pelos irmãos. O Espírito Santo fez com que eles compreendessem que aquilo que eles receberam não era somente para eles, mas que eles poderiam se tornar instrumentos na vida de outros irmãos, ali exercitando os carismas, orando uns pelos outros. Esta experiência chegou no Brasil em 1969. Os primeiros grupos de oração começaram a se formar. Hoje nós somos mais de 14 mil grupos de oração espalhados por todo o Brasil. E nós fazemos parte, nós participamos de um grupo de oração. Este é o nosso jeito de ser igreja. Nós sabemos que a corrente de graça, a Renovação Carismática Católica, que se formou com os primeiros grupos de oração pelo mundo e no Brasil, hoje ela também se expressa de outras formas. Mas nós vivemos essa experiência enquanto grupos de oração porque somos chamados, porque o Senhor também nos chama a servir dentro de um grupo de oração, a exercitar os nossos dons, a entregar a nossa vida, o nosso coração, a doar a nossa vida à igreja e aos irmãos dentro de um grupo de oração. Somos parte desta corrente de graça, somos movimento eclesial da Renovação Carismática Católica. São Lucas, no capítulo 2, quando ele descreve a vinda do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, ele vai dizer que os discípulos, junto com tantos outros irmãos, e ali mais ou menos havia umas 120 pessoas, ali eles receberam a graça do Espírito Santo. Ele relata que de repente veio do céu um ruído e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa experiência semanal, essa é a nossa experiência no nosso grupo de oração. O nosso grupo de oração é o lugar do de repente de Deus. De repente a nossa vida é transformada. De repente as famílias são restauradas. De repente nós recebemos um chamado do Senhor. De repente nós sentimos no nosso coração um abrasamento de amor aos irmãos. É o lugar do de repente de Deus. É o nosso jeito de ser igreja, movimento eclesial. E como nós somos movimento eclesial, o Senhor suscitou os chamados dos carismas, dos ministérios, também dentro do nosso movimento.
Também este é o nosso rosto, é o rosto de nós sermos igreja, servirmos dentro do nosso chamado específico. O pregador é chamado a pregar a palavra de Deus com ousadia, com parresia, né? O intercessor é chamado a orar, a interceder pela vida de todos aqueles que necessitam, de tantos pedidos que chegam. O ministro de oração por cura e libertação é aquele que recebe de Deus, né, o desejo de orar pelas pessoas com males físicos, espirituais, emocionais e assim por diante, queridos irmãos. Nós temos na nossa identidade aquilo que é próprio dos grupos de oração, a oração do louvor, a prática dos carismas, como eu já falei. Pedir o Espírito Santo incessantemente, semanalmente nos nossos grupos de oração. Termos dentro do nosso coração o desejo de convivermos com os irmãos, de termos comunhão fraterna. Essa é a forma que o Senhor nos chama a ser igreja. E nós louvamos ao Senhor por sermos essa pertença de Deus dentro da igreja enquanto movimento eclesial da Renovação Carismática Católica. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dar testemunho de santidade por todos os lugares aonde nós formos. Viva o movimento eclesial da Renovação Carismática Católica. Vida longa aos carismáticos.